Que a paz de Jesus esteja com todos. É com alegria que participamos de nosso Evangelho no Lar. O culto é realizado semanalmente, em dia e hora determinados, para facilitar a participação de nossos mentores espirituais. Tem início com a prece e continua com a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar? Vamos fazer então a nossa prece. Fechamos os nossos olhos. Busquemos a Jesus nesse instante, percebendo-lhe a presença amiga em nosso lar, a presença dos nossos anjos da guarda, dos espíritos do bem que velam, cuidam de cada um de nós. Senhor Jesus, nós nos alegramos por aqui nos encontrarmos reunidos em Teu nome, a fim de estudarmos o Teu Evangelho, Senhor. Que as Tuas lições possam calar fundo em nossos corações, nos alimentando, nos fortalecendo, nos consolando. Graças nós te damos, Senhor, por tudo. Permaneça junto a cada um de nós, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Então o Lucas vai ler para a gente o livro dos Espíritos para crianças, né? Qual que é a lição de hoje, Lucas? Da lei de liberdade. Liberdade natural até livre-arbítrio. Papai, onde o senhor vai? Filho, vou realizar o trabalho de visita ao presídio. Querido, leve livros espíritas para eles lerem. Liberdade natural. Papai, por que esses homens perderam a liberdade? Porque usaram o mal. Vamos estudar sobre a lei de liberdade. Pergunta 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa ejectar-se de gozar de absoluta liberdade? Não, porque todos precisais um dos outros, assim os pequenos como os grandes. Muitos se isolam achando que com isso vão ter liberdade total. Vejam o que nos diz os Espíritos. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Nas do eremita no deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. E por falar em liberdade, vou soltar pipa. E aí? Comenta para nós essa passagem. Essa lição está falando sobre a lei de liberdade, né? Que não mais é que o livre-arbítrio. Que a gente tem o direito de escolha entre o bem e o mal, mas toda escolha que a gente fizer depois vai ter uma consequência. Um exemplo é quem está preso. Eles burlaram as leis humanas e também vão sofrer as consequências no plano espiritual. Meu filho, é importante também nós ressaltarmos aí que a partir do momento em que nós vivemos em sociedade, a nossa liberdade ela encontra limite. Então ele fala aí que o eremita que vive lá no deserto, que tem toda a liberdade. Por quê? Porque a liberdade dele não se choca com a liberdade de ninguém. Agora, a partir do momento em que nós vivemos em sociedade, a nossa liberdade ela tem um limite nítido, que é o direito do outro. O respeito com o outro. O respeito ao direito do outro. É interessante que essa lição vem complementar aquilo que nós estávamos estudando do Evangelho. Dos 10 mandamentos, das leis, que todos nós ainda precisamos delas, e quando nós ultrapassamos, quando nós burlamos essas leis, como o Lucas disse, tem consequência. E se nós usarmos o nosso livre-arbítrio para as coisas boas, teremos consequências boas, saudáveis. Se usarmos errando, vamos ter as consequências disso também. Quer dizer, a liberdade é de todos nós, né? Nós podemos usar ela para o bem ou para o mal. Mas aí depois tem as consequências. Se nós formos analisar a nossa legislação, nós não temos no Código Penal lá falando não matar. Então, a nossa lei, ela não proíbe que nós hajamos, mas ela fala o seguinte: matar alguém. É diferente da época dos 10 mandamentos, que Moisés dizia, não matarás. Mas hoje em dia, com a ampla liberdade que nós já conquistamos, a nossa legislação diz o seguinte: matar alguém, tudo bem, você pode exercitar o livre-arbítrio, mas se matar, a pena, tem uma pena de tanto a tanto tempo. Nós temos entendimento para saber que isso vai acontecer, né? A gente vai ter uma consequência. Exatamente, ele fala lá o que é a conduta e se nós agirmos, nós vamos ser penalizados.
Bem, agora você faz a leitura para nós, né? Fonte Viva. Fonte Viva. Então, do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Além dos outros, não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 46. Trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários, sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida, são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, abençoada luz resplandece na terra, com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos, mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Leitura para nossa reflexão. Veio complementar a leitura dos 10 mandamentos e da lei da liberdade. Então nós vamos pedir para o Lucas, para que ele faça a prece de encerramento para nós, lembrando de pedir a fluidificação das águas. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de termos realizado nosso culto lar. Senhor, abençoe os nossos familiares, abençoe aqueles que sofrem nas ruas, aqueles que perderam o seu direito de liberdade. Senhor, conduz o espírito sofredores que estão em nossa companhia aos planos maiores dos hospitais, para que eles recebam devido tratamento, Senhor. Senhor, fluidifica as águas, os remédios certos para as nossas necessidades físicas e espirituais. E pedimos permissão para encerrar mais um culto lar, dizendo muito obrigado. Que Graças a Deus. Graças a Deus, né? A água.